A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria começar de uma forma diferente. Eu estava ali acompanhando o chat, você vê muitos pedidos de orações. Vamos continuar nesse mesmo espírito de oração, intercedendo, pessoas enlutadas, pessoas doentes, pessoas que se desviaram do Senhor. Senhor Deus e Pai, eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, por cada um dos pedidos de oração, Pai. Existe ali uma corrente de pessoas que estão intercedendo, clamando. Nós nos juntamos, Pai, a esses irmãos, Pai, em nome de Jesus. Clamamos, Senhor Deus amado, pela Tua intervenção poderosa. Existe, Senhor Deus amado, corações enlutados, Pai, como a família do nosso irmão Gustavo, Pai. Existe pessoas adoentadas com Covid, pessoas saindo de procedimento cirúrgico, como é a nossa pastora Camila, Pai. Visita, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, cada pedido. Tem pedidos ali também a respeito de familiares que se desviaram, Pai, estão entrando de cabeça no mundo, que o Senhor traga de volta, Pai. Nós colocamos cada pedido de oração, Pai, no Teu santíssimo altar, em nome de Jesus. Amém. E eu queria dar um recadinho para quem está aqui e também para quem está no YouTube. A partir de fevereiro, acabando esse mês de férias, nós teremos salinhas do MK na quarta-feira, para que as crianças também sejam ministradas nos cultos de quarta-feira. Isso vai ser uma grande bênção. Meus amados irmãos, o tema da reflexão de hoje é: desfrute a vida com Deus. Desfrute, viva, se alegre, usufrua, goze da vida que o Senhor nos dá. A vida é um dom, a vida é um presente. O Senhor sopra o fôlego de vida em cada filho. E muitas vezes a gente vê pessoas não vivendo, apenas sobrevivendo, apenas tendo uma vida cinzenta, uma vida num tom pastel, sem vida, sem ânimo. E essa mensagem é uma mensagem que o Senhor fala para mim e para você, que nós devemos usufruir da nossa vida. E como alguém que ministra há algum tempo a palavra do Senhor, poucas mensagens me tocaram tanto quanto essa, me chacoalharam por dentro tanto quanto essa, porque existem algumas mentiras, algumas coisas que o mundo nos coloca, que não tem nada a ver com o propósito de Deus para a nossa vida, e se a gente não ficar muito alerta, a gente vai apenas sobreviver. E o meu desejo nessa noite, em nome de Jesus, é que tanto cada um de vocês que estão aqui, como você que está nos assistindo nessa noite, alguém que assistirá também no YouTube, que em nome de Jesus, o Espírito Santo dê esse chacoalhão, um chacoalhão santo, um chacoalhão que nos leve a refletir. Estamos vivendo? Estamos usufruindo da vida? Estamos tocando nas pessoas? Obviamente não estou falando da irresponsabilidade do Covid, mas pessoas que moram conosco. Estamos sentindo o cheiro das coisas, o sabor das coisas? Ou não? Ou a vida tem passado e nós temos acordado e dormido com a mente atordoada, com o pensamento acelerado, vivendo cheio de preocupações, sem viver a vida. E ainda estamos na primeira parte do ano, né? Mês de janeiro, um mês de balanço, um mês de reflexões, um mês de colocar planos e sonhos para o ano corrente, desejos, projetos. E eu tenho uma pergunta para cada um dos que estão aqui, também que você está aí no chat. Quem tem sonhos, gente, para esse ano? Projetos, alvos, objetivos no Senhor. Isso é maravilhoso. Todos nós temos que ter sonhos, porque quando o homem para de sonhar, muitas vezes é um sinal que a vida está perdendo o sabor. Mas nesses sonhos vem a pergunta: esse sonho, ele é um sonho centrado em mim? Eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou usufruir, eu vou ter mais conhecimento, eu vou ter mais dinheiro, eu vou fazer mais curso, eu vou ganhar, eu vou conquistar? Ou às vezes são planos e sonhos mais equilibrados? Existe em Deus, a presença de Deus nesses sonhos? Existe tempo para a família, para os filhos? Existe tempo para você mesmo, para cuidar do templo do Espírito, que é o corpo que Deus nos deu?
Existe tempo para você usufruir de uma boa amizade, sentar à mesa e trocar uma boa conversa? Ou muitas vezes a gente está entrando nessa roda viva de viver, 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 que na verdade é sobreviver. E nesse tocante, meus amados irmãos, nessa reflexão, se nós estamos buscando um equilíbrio, que obviamente o equilíbrio teórico é impossível você estar com todas as suas áreas da vida organizadas, área espiritual, física, familiar, profissional, todas equilibradas no estado da arte, é muito difícil, porque a gente sofre muitas influências externas e isso acaba se desorganizando. Mas o nosso desafio, o nosso anseio, a nossa luta é para o que é primordial, para o que é essencial, que nós não deixemos, não viemos a deixar essas coisas escapar das nossas mãos, porque isso é fundamental para a nossa vida. E hoje a gente vai fazer algo um pouquinho diferente nesse culto, e eu queria o ok do multimídia aí, quando tiver ok, puder baixar um pouquinho das luzes, e acredito que você também aí no YouTube vai conseguir assistir. Essa ministração já estava pronta, quando ontem eu recebi de uma forma aleatória esse vídeo que fala sobre desfrutar da vida. Um vídeo sem uma única palavra, mas com uma reflexão muito profunda. E eu espero que são 5 minutinhos que você deixe o Espírito Santo lhe guiar nesse vídeo e a gente segue já com a ministração, em nome de Jesus.
Estão acordados, gente? Acende a luz aí para ver se o povo não dormiu. Obrigado, multimídia. Espero que você que está assistindo aí no YouTube tenha chegado aí em alto e bom som. O nome desse vídeo se chama Escolhas e você pode assistir no YouTube. Sugiro que você assista mais de uma vez, porque cada vez que você assiste, existem detalhes sutis de uma crítica muito profunda em relação à nossa sociedade. Fazer aqui um breve resumo aqui de alguns pontos que me marcam. E o Senhor falou muito duro isso no meu coração. É o que o Senhor nos criou todos igual aquela criança. Cheia de vida, cheia de criatividade, vendo as pequenas coisas da vida, rindo das pequenas coisas. E muitas vezes a vida, o sistema, ele vai nos moldando, tirando a nossa criatividade, tirando a nossa capacidade de sorrir, colocando num sistema quadrado, de escola do mesmo jeito, do trabalho do mesmo jeito. E quando você vê, tanto o pai como o filho, eles começavam um dia com cor. E ao longo do dia eles iam perdendo a cor. E eles andavam no meio de uma sociedade cinzenta. E a sociedade vai perdendo a cor. E ali o Espírito Santo falou muito claro comigo. Hoje, a maioria dos meus filhos vive nessa sociedade cinzenta. Sem cor, sem vida, sem usufruir das pequenas coisas. Vivendo num sistema que se resume a consumir bens e coisas que o mundo diz que são importantes. E a maioria delas não são. A pagar contas e boletos que muitas vezes são compradas para coisas que ficam guardadas e não são usufruídas. E ali, quando o pai saía do trabalho, é um grande alerta, né? Ele se matava no trabalho esperando o último minuto de sair. O trabalho deixou de ter prazer para aquele pai. E quando ele abraçava o filho, ele se reconectava. E glória a Deus que nessa história o pai conseguiu se reconectar com o propósito. Conseguiu parar no meio de tudo aquilo e olhar o filho. E é sobre isso, gente, que a gente vai meditar um pouquinho. Sobre como está a nossa vida. Se nós estamos vivendo, desfrutando, ou se nós estamos apenas sobrevivendo. Tem um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Ele deu o nome da nossa sociedade atual, contemporânea, de Burnout Society. A sociedade do burnout. A sociedade que nunca realizou tanto, nunca conquistou tanto, nunca teve tanta velocidade, tantos bens, tanto dinheiro, tantos seguidores, à custa de remédios depressivos, à custa de síndrome do pânico, à custa de psiquiatras, à custa de relacionamentos dilacerados. E da mesma forma que um motor superaquece quando ele não está aguentando e começa a bater o motor, bater as juntas do motor, ele faz essa mesma crítica que a nossa sociedade está nesse mesmo caminho. As pessoas se superaquecendo em busca de ter, de ser, de acontecer, de conquistar, mas o motor, a máquina, está ruindo. E o ser humano tem dormido cada vez menos, comido cada vez menos, e nessa ânsia a máquina está gritando. A máquina está gritando. Esse mesmo filósofo, ele tem um outro conceito que é de falsa liberdade. Na época do colonialismo, era muito fácil identificar um escravo. Era aquele que era vendido por um senhor, ficava acorrentado e não tinha opção nenhuma na vida. Vivia para comer um pouco, sem esperança nenhuma, sem usufruir de nada na vida. Só que essa nossa sociedade, ela está com uma falsa liberdade, com o nome de home office, com o nome de você pode fazer o seu próprio horário. Muitas funções, profissões como motoristas e entregadores estão vivendo na liberdade de você fazer a sua jornada do aplicativo. Desde que seja domingo a domingo, 14 horas por dia, você é livre. E essas críticas, se a gente não refletir, essa é uma estratégia satânica de tirar o gozo da vida que o Senhor nos deu. E obviamente que aqui eu não estou fazendo nenhuma alusão à preguiça, gente. Preguiça é outra coisa. Salomão manda ter com a formiga o preguiçoso. Ele fala que o preguiçoso, ele deseja e nada tem. Ele fala que o preguiçoso, ele vê o leão do lado de fora da porta e ele já diz, morri. Porque não tem nem coragem. A gente não está falando que usufruir da vida é se tornar um preguiçoso. Não é sobre isso.
Mas também o mesmo Salomão, ele falou em Provérbios 23:4, dizendo: não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso, tenha prudência. Na China, o país aí que mais cresceu economicamente no mundo, está vivendo o conceito que é muito famoso entre os chineses, que se chama 996, das 9 da manhã até as 9 da noite, durante 6 dias por semana. Esse é o ritmo de trabalho do chinês, com condições precárias, muitos deles vivendo num regime semi-escravista. Isso aí dá uma jornada de quase 80 horas por semana. E o boom da China econômico está nesse preço. E alguns dos jovens chineses estão se rebelando contra esse sistema. Um deles saiu de uma fábrica, abriu o TikTok da vida e fez a jornada dele até o Tibete, porque estava se sentindo um rato de laboratório. E a reflexão de hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, é que a gente reflita o que a gente está fazendo da nossa vida. Trabalhar, temos que trabalhar, é digno que devemos levar o sustento para a nossa casa, com o suor do nosso rosto, mas tem que ter muito cuidado, senão nós estamos gastando a nossa vida sem propósito. O tema descanso, desfrutar, usufruir na Bíblia é clássico a partir do próprio conceito do Shabá. O Senhor a institui um sábado. Lá no tempo de Moisés, ele estava dizendo para o povo: descanse, desacelere, dependa de mim. E nesse dia eu vou mandar porção dobrada, que você vai ter que consumir naquele momento e você nem vai poder armazenar. O que o mundo chama hoje de ano sabático, né, que alguém para e tira o ano sabático, o Senhor já tinha instituído no povo de Israel, que é o ano do jubileu. Ao 7º ano você tem que parar para que a terra descanse. E a terra descansava e ali o povo não sentia falta de nada, porque o Senhor mandava no 6º ano o suficiente para o 6º e o 7º, e ainda sobrava para o 8º. E muitas das vezes essa nossa loucura nessa sociedade do burnout tem muito de incredulidade também, muito de falta de confiança no Senhor. E o próprio Jesus, ele viveu, ele trabalhou, mas ele sentou à mesa, ele olhava nos olhos, ele viveu a vida da melhor forma. Mas, para essa sociedade moderna da conquista, se tivesse um coach mentoreando Jesus, ia dizer: cara, você fez tudo isso que você fez em 3 anos, dava para fazer em 1 ano e meio, cara. Se você acordasse mais cedo, dormisse menos, virasse a jornada, fizesse um network, fizesse uma rede, em 1 ano e meio você batia a meta, Jesus. Você morreu pela humanidade em 3 anos, foi muito pouco, Jesus. Dava para fazer em menos, porque a sociedade é uma sociedade de performance, é uma sociedade de desempenho. E nesse contexto, meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 5. Antes de ler, eu vou fazer uma breve contextualização desse contexto, desse trecho. Eclesiastes, a grande maioria dos teólogos, estudados, atribui a Salomão pelo nível de sabedoria encontrada nesse livro, que é acima do comum, e como o próprio Senhor falou para Salomão que ia dar uma sabedoria para ele que não se compararia a ninguém, e riqueza e glória que nenhum outro homem teria. Muitos atribuem ao velho Salomão, que viveu muito e ao final da sua vida estava refletindo. Apesar de não servir de muita coisa, eu compactuo com a maioria desses também. Eu acredito que é Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. E nesse contexto, Salomão aqui nesse livro, ele faz reflexões profundas sobre a vida, sobre o desfrutar da vida, sobre o dinheiro, sobre a glória, sobre o tempo, sobre a morte. E aqui, nesse trecho que nós vamos ler, ele reflete sobre o desfrute da vida. Nós vamos ler na NVI a partir do verso de número 18. Eclesiastes 5:18, e nós vamos seguir até o capítulo 6:3. É uma continuidade do mesmo pensamento. Assim, descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa
é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Vi ainda outro mal debaixo do sol, isso aqui no versículo 1 do capítulo 6, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falte nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas. E o outro desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido. É um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem recebe um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Esse texto tem chacoalhado a minha vida nesses últimos dias. E aqui Salomão, ele traz 3 exemplos de pessoas. Uma que se enquadra com a grande maioria do ser humano, pessoas trabalhadoras que trabalham, que labutam, que se esforçam. E Salomão diz, o que tem de bom nessa vida é comer, beber e se alegrar. Mas ele coloca um outro tipo de pessoa, uma outra categoria, que existe pessoas que mesmo trabalhando tanto quanto o outro, o Senhor, por sua benevolência, dá bens e riquezas. E Salomão está dizendo, cara, se você trabalhou e além disso, Deus acrescentou bens e riquezas, e você consegue usufruir desses bens e riquezas, isso é um presente de Deus, isso é glorioso. Mas a maior reflexão que ele faz é de um tipo de pessoa que ele tem um nível de prosperidade maior do que qualquer outro. Que ele fala, o cara trabalhou, o cara teve bens, o cara teve riqueza, o cara teve honra, o cara teve glória, o cara teve tudo o que os seus olhos imaginaram e desejaram. Imagina, o nosso coração ele não tem limite, essa pessoa ele consegue, por isso que eu imagino que é Salomão que escreveu, porque ele deve ter sentado na mesa de muitas pessoas poderosas com tudo o que teve na vida, mas ele fala, se essa pessoa não usufruir do que Deus lhe deu, é melhor não ter nascido. Um bebê que nasce morto, em outras versões fala, um aborto é melhor do que esse próprio cara. E dentro desse trecho eu tirei aqui algumas lições, 5 lições. O primeiro é da problemática de não desfrutar da vida. Depois, como entender para passar a desfrutar da vida. E depois, 3 lições que Salomão deixou escondido como tesouro nesse trecho. O primeiro se não desfrutar da vida, é melhor não nascer. Isso é muito duro, gente. Isso aqui tem chacoalhado a minha alma nesses dias. Se Deus deu a vida e a gente não desfruta dela, a palavra de Deus diz, cara, é melhor você não ter nascido. Isso está nos versículos 6, capítulo 6, versos 2 e 3. Se Deus dá riqueza, bens, poder, glória a um homem, mas que ele não desfrute, e ainda fala, outro vai desfrutar no seu lugar, isso é um mal terrível. E ele segue, se um homem tem 100 filhos, um hipérbole, e vive muitos anos e não desfruta, é melhor não ter nascido. E aqui, esse conceito aqui, ele falou primeiro de uma pessoa genérica, que tem muitos bens e não usufrui, e aqui ele coloca, isso é um mal terrível. Acredito que muitos de nós devem conhecer pessoas que têm bens, riquezas e glórias e fama, mas que não vivem a vida. Vivem uma vida medíocre, vivem uma vida miserável, vivem uma vida sem gosto, sem sabor. E para o outro, que ele fala no verso 3, ele fala de uma prosperidade do tempo antigo. Ter muitos filhos e viver muito tempo no tempo antigo era o ápice da prosperidade. E ele fala, cara, se você vê uma pessoa que está lá com mais dos seus 100 anos, com 100 filhos, dezenas de netos, e não usufrui da vida, ele é pior do que um bebê que não nasceu. Pior do que um aborto. E por que ele fala isso que é tão duro? Isso é muito simples. Aqui esse texto é para pessoas que são salvas, no meu entendimento. Por quê? Lá na frente, no mesmo capítulo 6, ele fala que esse que não usufruiu e essa criança que não nasceu vão para o mesmo lugar. Então, entendemos que todos vão para um lugar celestial. A criança que não nasceu, ela já está com o pai, óbvio, não tem pecado, vai estar lá.
E esse homem, ou essa mulher que tem esses bens e riquezas, que não usufruiu, entendamos que ele também é salvo. Ele vai passar uma vida toda, 50, 70, 80 anos de vida, sem usufruir da vida, para ter o mesmo saldo para levar para a glória que aquele bebê que nem viveu, porque ele não desfrutou da vida. E essa é a reflexão. E outra coisa que ele fala nesse trecho, que é bem interessante, que ele fala, você ter tudo isso e outro usufruir no seu lugar é um grande mal. Também dando a entender que alguém que ele estava refletindo aqui era uma pessoa que não tinha descendentes. E quem não viu, gente? Pessoas que gastaram a vida toda conquistando, para quando vem a segunda, terceira geração, gastar tudo como um pó. Quem não viu, homem ou mulher que passa toda a sua vida trabalhando, conquistando, para o Ricardo ou a Ricardo usufruir. É isso aí, homem e mulher. Se você está lá gastando toda a sua vida, e toda hora está nas mídias aí, fulano de tal, bilionário, ou fulana de tal, milionária, se separa e deixa 50% dos seus bens para que o Ricardão, ou para que a Ricardona, se podemos dizer assim, usufrua. Isso é um mal enorme. E como sair, gente, dessa vida de não viver, de não usufruir, de não sentir a vida? A solução está no verso 19 do capítulo 5. É entender que desfrutar da vida é um dom de Deus, é uma graça de Deus, é um presente de Deus. Diz assim o verso 19, e quando Deus concede riquezas e bem a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. No verso 18 ele fala, se você trabalha, se você come, se você bebe, se você se alegra, isso é uma recompensa. Então nós temos que entender e clamar do Senhor que viver essa vida com a intensidade e com cor, isso é um presente de Deus, é uma graça de Deus, e que nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir. A nossa carne ela vai nos levar para caminhos diferentes do Senhor. O mundo vai nos puxar para questões diferentes do Senhor. E para desfrutar a vida literalmente como o Senhor espera por nós e projetou para nós, só em Deus. E aqui é tão magnífico que o pensamento de Salomão ele é tão profundo que ele nos limita a nossa incapacidade. O que é que ele fala? Cara, primeiro, se Deus te dá riqueza, poder e bens e glória, então ele já está dizendo que Deus deu, não foi a gente que conseguiu. Então isso é dom de Deus. Então tudo que a gente recebe é favor do Senhor. Mas não basta o Senhor te dar, porque se Ele te dá, você é tão ruim que você não vai conseguir administrar bem, você não vai conseguir usufruir bem. Ele vai ter que te dar capacitação para usufruir disso. Então nós entendemos que tanto as bênçãos de prosperidade em todos os aspectos vêm do Senhor, como também a capacidade de usufruir vem do Senhor. Salomão instrui a nossa impotência. E o próprio Salomão, em Provérbios 10, 22, diz que a bênção do Senhor é que enriquece, é que engrandece, mas não traz consigo dor alguma. Mas só que aqui, se a gente não estiver atento ao tipo de usufruir de Deus, a viver a vida com os parâmetros do Senhor, nós vamos começar a pensar que a vida do político corrupto é bacana, porque tem muito glamour e glória, que a vida da atriz, cantora, que está no seu 6º, 7º casamento, com um jovem 20 anos ou 30 anos mais novo do que ela, é um grande modelo, porque está numa mansão interessante. Que o jogador de futebol que tem 4 casamentos, 5 filhos em cada uma das esposas, que é um momento, que é um caminho de usufruir da vida. Que o próprio traficante que está gravando o vídeo no morro, é bacana porque ele tem corrente, tem carrão, tem iate, tem lancha. E isso é um sofisma que o mundo quer dizer, cara, usufruir a vida é desse jeito. Mas o Senhor disse, não, cara, não, filho, usufruir a vida, eu te dou tudo e ainda te instruo a viver e usufruir no meu caminho, que é o caminho que te levará para a eternidade. Esse outro caminho é um caminho que está levando para um buraco de perdição e de distanciamento de mim. E dentro dessa ótica, tem um exemplo muito interessante. Recentemente, ano passado, um grande empresário, eu creio que existem empresários, homens de Deus,
que ainda fazem diferença nessa geração. E esse empresário, ele abriu um IPO na bolsa de uma empresa de alguns bilhões de reais. E ele foi dar uma entrevista, em toda hora o jornalista querendo colocar coisa de glamour, de glória, de quantos negócios eles iam fechar, qual era o objetivo da empresa. E ele falava, não, eu comecei do nada, mas Deus me levou até aqui. Fiquei feliz porque eu me reconectei com o Senhor. Agora eu sei que sou salvo. E o jornalista ia para outro caminho e o empresário falava das benesses do Senhor, das pequenas coisas que realmente têm valor. E chegou um ponto bem interessante, que ele falou, sim, mas me fala, qual foi a festa que você fez depois que você tocou lá o sininho da B3, que é da Bolsa de Valores, né? Quando a pessoa faz o IPO, toca lá o sino. Em geral, os grandes empresários mudando, faz uma grande festa com atrizes, atores, pessoas famosas. E esse cara disse, não, finalizou isso. Eu peguei os meus diretores, peguei os meus familiares, peguei o meu jatinho, voltei para São Luís do Maranhão, para a minha igreja, e nós fizemos, junto com o meu pastor, um culto de ação de graças por essa vitória que o Senhor tinha dado. Isso é usufruir da vida, do caminho que o Senhor quer. Não que um caminho que o mundo dá. Quem está de fora vai dizer, cara, esse cara é doido. E Deus está dizendo, esse é um filho que está vivendo uma vida abundante, que eu entreguei, que eu prosperei e está usufruindo, sendo fiel a mim. E agora, vamos entrar na terceira subparte, que é algumas dicas sutis que Salomão deixou para nós para usufruir a vida, dicas práticas. A primeira é, só desfruta quem aprende a desfrutar no simples. Nós temos que aprender a desfrutar no simples. Lembrando do vídeo, o desfrute estava debaixo de uma árvore, sem nada para pagar, era sentir a natureza ali, de graça. Mas o mundo está dizendo, não, o desfrutar da vida tem que estar na Disney, tem que estar na Maldivas, tem que estar no iate, tem que estar no jatinho, porque se não for isso, cara, não é desfrutar na vida. A criança, ela não pode mais brincar com a boneca de pano, tem que brincar com a boneca cara, porque a boneca cara é que vai trazer a felicidade. É isso que o mundo está querendo dizer. Cara, seu carro, sua moto que lhe transporta com dignidade não tem valor. Tem que ser com a marca A, B ou C. E o mundo está cada vez mais colocando essa enxurrada. E Salomão está dizendo, cara, filho, tem que aprender a desfrutar no simples. Olha o que ele diz no verso 18. Assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o seu esforço. Salomão deve ter comido dos maiores banquetes, sentado com as pessoas mais importantes. Ele fala que no governo de Salomão, prata e ouro servia até de artefatos de exército, de tanto dinheiro que ele tinha. E ele fala, eu descobri, que eu imagino o velho Salomão dizendo, que o segredo da vida é sentar ao lado de pessoas que você ama, comer, beber, se alegrar. No capítulo 9, versículo 9 de Eclesiastes, filho, pega essa mulher que você ama e usufrui a vida com ela. Ele está dizendo, cara, dá um jeito, pega essa tua mulher. Se não tiver dinheiro, vai lá, pega uma casquinha no McDonald's, faz qualquer coisa, senta debaixo de uma árvore, toca uma ideia, mas vive, usufrui. Mas o mundo está dizendo, não, você precisa de dinheiro para usufruir. Nada contra, gente, se o Senhor, como ele falou aqui, alguns o Senhor vai dar bens e riqueza maior do que outros. E se o Senhor permite usufruir, amém. Mas existe uma estatística no Brasil que mais de 60% dos carros importados que a gente vê rodando são financiados. E uma boa parte delas com busca e apreensão. Existe um mito nas redes sociais de pessoas que alugam carros desses carrões para vender curso, promover marketing digital, para dizer que tem uma vida que não tem. Isso é um grande perigo. Mas vai ter algumas pessoas que dizem, não, Júnior, eu entendo que tem que desfrutar a vida, eu entendo que tem que viver, mas quando eu tiver isso, eu vou viver. Não, quando eu tiver aquela casa, ou quando eu tiver aquele emprego, ou quando eu tiver aquele carro, ou quando eu fizer aquela viagem, então, sinto lhe dizer, se usufruir da vida está em algo quando você vai ter, muito provavelmente você vai chegar lá e você vai se decepcionar. Porque o carro, quando sai da concessionária, em poucos dias aquele cheiro some.
Aquele bem que você juntou o dinheiro, aquele tênis, aquela roupa, quando você tira da caixa e vai para o armário, se torna como qualquer outro. Se torna como qualquer outro. E se cada um de nós puxar na memória, vai ter momentos de grande contentamento e alegria, com poucos ou quase nenhum real investido. Lembra um tempo, quando a igreja ainda era lá na Araguaia, tinha um culto da noite, às vezes ia uma galera lá em casa e era a galera do pão com ovo. Cara, não vamos pedir pizza, não vamos pedir nada, cara, não, vamos pedir um pão com ovo, porque a gente tem intimidade suficiente, amor suficiente entre o outro para não ter glamour. Vai pegar um pão com ovo, fazer um suco, trocar uma ideia. Qual o investimento que tem para você sentar com seu filho, com a sua esposa e assistir um bom filme, um filme construtivo, com uma pipoca de poucos reais? Mas muitas vezes a gente está perdendo esse desfrute das coisas simples. Qual o custo que tem de você sentar à mesa para almoçar ou jantar com a sua família e todos desligarem o celular e um olhar no olho do outro, sentindo as emoções realmente, como foi o dia, como é que não foi, e não está cada um aqui comendo, uma mão no celular, a outra mão aqui. E sobre isso, tem um case interessante. Eu falei para a Estezinha que eu ia falar desse case, que ela me ensinou muito sobre as coisas simples da vida. Tenho uma filhinha de 5 anos e estou com uma bebezinha de 2 meses. E quando nasce o bebê novo, quem é pai sabe, ele ocupa um espaço maior na rotina da família, né? Tem mais atenção, aquele início e tudo. E a Estezinha estava, um certo dia, contrariada com as atenções da Ana Ruth. E ali, minha esposa estava fazendo alguma coisa em casa e ela pediu para mim segurar a Ana Ruth um tempo, e eu estava aqui com a Ana Ruth aqui, segurando, acalentando. Parêntese, gente, minha vida não é perfeita. Minha filha já me cobra, pai, você está trabalhando muito. Pai, me dá mais atenção. Isso a passagem foi para mim, entendeu? Não estou querendo plantar aqui um mundo cor-de-rosa, não. E eu estava aqui com a Ana Ruth brincando e a Esther, vamos fazer alguma coisa? Pai, vamos fazer alguma coisa? Eu disse, meu Deus, me dá inspiração, Senhor, porque eu vi que ela estava realmente machucada. E ali, sem nenhum real investido, eu disse, filha, vamos fazer uma batalha de super-heróis invisíveis. Você vai ser a super-heroína, sua irmã vai ser a aprendiz e eu vou ser outro super-herói. E ali, durante uns 15 minutos, a gente lutou com todos os monstros imagináveis, a bebê lá balançando o pescoço e o pau quebrando e tal. E no final, minha filha me deu uma das lições mais lindas da vida e poucas vezes eu vi ela sorrir no meu olho e falar, pai, você é um maluco, você é o melhor pai do mundo. E muitas vezes, gente, a gente perde as oportunidades de viver, achando que se eu mandar ela para Disney, ou se eu fizer o passeio A, ou B ou C, é que vai trazer a felicidade. E muitas vezes essa minha filha também, ela já chega e dá bronca. Pai, você está trabalhando muito, que hora vai terminar? Eu disse, filha, 7h30 papai termina. Aí dá 8, já são 8, papai. Ela está aprendendo as horas e cobra. Mas se a gente não aprender a desfrutar do simples, gente, a gente não vai desfrutar da vida. Uma outra lição que Salomão nos deixou é: viva a vida porque ela é curta. A vida é curta. Se você falar com qualquer pessoa com mais de 60, 70 anos, e eu particularmente gosto de sentar com essas pessoas dos cabelos brancos, a maioria vão dizer, eu não vi a vida passar. Foi num piscar de olhos. Quando eu menos esperei, casei, quando menos esperei, tinha filho, quando menos esperei, netos, e já estou aqui na reta final da vida. E aqui Salomão, nessa reflexão, ele colocou no verso 18, no mesmo capítulo 5, diz, usufrua dos poucos dias de vida que Deus dá ao homem. Ele já falou, cara, a vida é muito breve. Viva essa vida, porque se você viver o máximo aí, que hoje a sociedade está vivendo um pouco mais, que é 80, 90 anos, alguns chegando aos 100 anos, o que é isso dividido pela eternidade? O que é 100 anos dividido pelo eterno? Dá zero, nada. E ele fala, usufrua dessa vida, porque a vida é muito curta. E muitas vezes a gente tem deixado, não, quando eu me casar, eu vou viver. Não, quando eu tiver meus filhos, eu vou viver. Não, quando os meus filhos estiverem formados, eu vou viver. Não, quando eu me aposentar, eu vou viver.
E tem uma série de mortos-vivos vivendo em prol de uma aposentadoria. E Dalai Lama fala, a maior loucura desse mundo é gastar toda uma vida para ganhar dinheiro e, ao final da vida, gastar todo o dinheiro para ter saúde. É uma loucura. Ele diz, cara, você não vive a vida, você se mata para ganhar algum dinheiro e chega no final da vida cheio de doença, cheio de mazela e vai juntar o pouco que você teve para ter um pouco de saúde. E tem um outro exemplo de Martin Scorsese, isso está num documentário, um cineasta bem famoso. Ele está com 80 e poucos anos, com a esposa com a doença terminal bem crítica. Essa é a segunda esposa no segundo casamento. Ele tem 3 filhas, 2 bem mais velhas e uma mais jovem desse segundo casamento. E essa filha mais nova faz uma entrevista para o pai, já com 80 anos. E ela pergunta, pai, o que você se arrepende da vida? E ele, com os olhos lacrimejados, ele fala, eu não vi as suas irmãs crescerem. Era no ápice dos filmes, do sucesso de Hollywood, eu não vi crescer. E eu me arrependo, porque era para me ter dado um jeito de ter criado as suas irmãs. Eu priorizei o Hollywood, eu priorizei o status, eu priorizei a fama, e eu não vi as suas irmãs crescer. E isso passou. Isso escapou por entre as mãos. E muitas vezes, nesse mundo doido, tem pessoas que se vangloriam. Eu nunca tirei umas férias. Eu não vi os meus filhos crescerem. Eu disse, cara, você quer uma medalhinha de honra ao mérito por isso? Por não ter visto seus filhos crescerem? Que grande, magnífica coisa você conquistou. Mas o mundo vai estar aplaudindo. Você é o cara. Você é a cara. E o último ponto que Salomão nos deixou aqui para aprendermos é: só desfruta quem é grato. Se você não tiver um coração grato, você não vai desfrutar da vida. Nós vivemos numa vida de extrema comparações. A grama do vizinho vai ser sempre mais verde. Os bens dos vizinhos vão ser sempre melhores. E nesse mundo de mídia digital, onde tudo é comparável, de a sua vida, o cara do interior de qualquer cidade do Brasil consegue ter acesso a tudo que acontece no mundo. E se você não tiver um coração grato, você vai dizer, pô, Senhor, eu tenho isso aqui, mas olha o que o cara tem. Eu tenho isso aqui, Senhor, mas olha o que ela tem. E o que é que está por trás disso? Um coração invejoso, um coração ingrato, um coração que não agrada a Deus, não tem contentamento. Isso está no verso de número 20. Raramente, ele falando sobre a pessoa que usufrui da vida, essa pessoa reflete no fato que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do seu coração. Então, uma pessoa que vive a vida, que tem contentamento, que é grata, ela vai estar pouco se importando pela vida dos outros. Ela vai estar gastando a sua vida em vivê-la, em não se preocupar com a vida dos outros, o que o outro tem, o que o outro acontece. Mas o mundo está dizendo, não, a loucura das mídias digitais, não, vai jogando aí para que a pessoa se incomode e corra atrás. E se a gente não tiver um coração grato, a gente vai ter uma vida miserável, gente. É triste. É triste como o nosso coração é tão enganoso e ao ponto de coisas que a gente sonhou, orou, chorou, jejuou, clamou no Senhor. E quando a gente alcança, quando o Senhor nos concede, pouco tempo depois a gente olha, só isso, Deus? Fulano de tal, o cara tem um duplex, Senhor. A minha casa é planta baixa, tem apenas X metros quadrados. É aquele meme, né, do cara que está andando na chuva e diz, tudo que eu quero é uma bicicleta, e quando ele pega a bicicleta, tudo que eu quero é uma moto, e quando ele tem a moto, ele reclama que pega a chuva, quando ele consegue um carro, ele reclama porque o carro não tem bagageiro, quando ele consegue um SUV, parece um carro num carro importado, quando aparece um cara no carro importado, aparece um cara no helicóptero, do helicóptero chega no jatinho. E agora, os bilionários do mundo estão indo para Marte, estão querendo povoar o universo. Então, assim, se você quer se frustrar, então tá bom, olha a vida de Jeff Bezos, Richard Branson, desses caras aí que eles já estão querendo, na ânsia do coração, de ter seus próprios foguetes para viajar a órbita da Terra, porque o coração do homem não tem limite nesse aspecto. E sobre esse ensinamento de pessoa que não vive a vida e pessoa que vive a vida, eu tenho um exemplo.
Essa ministração é cheia de causos, gente, mas é porque ela tem que ser prática mesmo, mais prática do que o comum. Quando eu comecei a trabalhar lá em Fortaleza, eu comecei a trabalhar num grupo empresarial bem relevante da região lá. Entrei lá como estagiário e era na sede desse grupo empresarial. E lá tinha 4 andares. No 4º andar ficava o presidente daquela instituição. Um senhor velho, assim, seus 60 para 70 anos. Ele chegava no subsolo, subia no seu elevador privativo, porque ele não tinha contato com ninguém. As pessoas que tinham interação com ele o temiam. Quando falava, o doutor fulano de tal vai estar passando aqui, era extremamente temido, mas um cara que já era viúvo, não construiu outra família, vivia à base de cigarros e bebidas e morreu numa vida miserável. Esse foi o fim desse cara, com muitos bilhões de reais. E nesse mesmo grupo, lá no 1º andar, ficava a área da limpeza. E eu conheci um cara que pegava 3 ônibus para ir trabalhar lá, saía de casa 4 horas da manhã, era de serviços gerais. E esse cara chegava com um sorriso no rosto. Ele cantava do primeiro minuto que chegava ao que sair. Ele tinha o respeito e a hombridade dos colegas de serviços gerais, até de diretores da empresa. Porque ele já tinha uns 20 anos de empresa, ele varria, ele contava uma música, ele fazia uma paródia. E ele era vivo. E o outro tinha uma vida cinzenta. Não é sobre os recursos, é sobre Deus nos dar a capacidade de usufruir. E caminhando para a conclusão, se o Moisés puder dar uma forcinha aqui para nós, puder baixar um pouquinho as luzes aqui para a gente refletir já no final, caminhando para o fim, meus amados irmãos. Uma reflexão que fica é: Salomão alertou que naquele tempo já existiam pessoas que não estavam vivendo a vida, não estavam usufruindo a vida e que eram melhor nem ter nascido. Imagina nesse mundo hoje doido, com tantas possibilidades, com muitas vidas, com muitas possibilidades, com tantas coisas querendo nos tragar. E eu acredito que essa será uma das maiores dificuldades do cristão permanecer firme no caminho do Senhor. Vai ser esse mundo cada vez mais louco, dizendo, cara, não vive a vida, não sente o gosto das coisas, não vive, não tem teu tempo com Deus, não usufrui dessa vida, cara. Vai nessa vida igual um louco, sem raciocinar, sem pensar, porque ali o teu coração vai se perder nesse caminho. Porque esse mundo doido, ele está levando a vida cada vez mais para esse caminho. E isso é uma estratégia satânica. Salomão falou para aquele povo, que é uma palavra vida, diz, cara, você tem que entender que só em Deus você vai conseguir usufruir dessa vida, só em Deus. Deus vai te dar a graça, a prosperidade, mas só nele você vai conseguir usufruir. E essa palavra continua viva hoje. Só Deus nos dando um coração grato, um coração que se alegra nas pequenas coisas, um coração que vê as pequenas coisas da vida e que se conecta com Ele diariamente, é que vai conseguir viver. E naquele outro insight que o Senhor me deu a respeito naquele vídeo, o pai, ele reconectava a sua cor no momento que ele tocava no filho. Só que Jesus estava falando, eu posso me reconectar com você todo dia, meu filho, minha filha, para te dar vida em abundância. Mas vocês têm se furtado de mim, vocês não têm me procurado, vocês não têm me buscado. O mundo vai estar doido, querendo te deixar fora do foco, uma vida cinzenta, uma vida sem sabor. Mas se você se conectar comigo diariamente, eu consigo te dar a vida que está em João 10:10. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. E ali Salomão, ele gritou para aquele povo, usufrua, coma, beba, se alegre. Isso é o que você vai levar dessa curta vida que você tem. E o Senhor continua dizendo hoje, usufrua, se alegre com a família, com os amigos, sinta o gosto da comida, o cheiro das coisas. Nesse ano que vai recomeçar, quais as prioridades que você vai colocar
Existe tempo para o Senhor nesse seu caderninho de projetos, tempos de oração, tempo de reflexão, tempo para a família? Ou a gente está apenas deixando a vida nos levar? E apenas recapitulando o que a gente falou aqui hoje, primeiro, o Senhor fala muito claramente: se você vive a vida e não desfruta dela, é melhor não ter nascido. Ponto 2, o Senhor fala: só em mim você vai conseguir desfrutar da vida, só na graça de Deus você vai conseguir desfrutar da vida. Aprenda a desfrutar do simples. Desfrute da vida, porque a vida é curta. E só desfruta da vida quem tem gratidão no coração. Se você tiver um coração ingrato, invejoso, mesquinho, comparador, você não vai desfrutar da vida. E aqui Cristo continua dizendo, né? Eu sou a chave, filho, eu sou o caminho para que você tenha essa vida em abundância. Talvez você esteja perdido, talvez você esteja tão sacudido com essa mensagem como eu estive. E eu desejo do fundo do meu coração que você esteja, você que está assistindo também. Meu desejo hoje, em nome de Jesus, é que você chegue em casa e tenha um tempo com o Senhor e diz: Senhor, realinha minha rota, muda as minhas prioridades. Que você, marido, que você, esposa, pergunte, buscando um feedback sincero: onde eu tenho falhado com você, meu marido? Onde eu tenho... Não é para justificar, não para encontrar álibi. Tem um cara que falou... Esse vídeo minha esposa mandou esses dias para mim, achei bem interessante. Eu trabalho muito e quando eu tenho que chegar em casa eu tenho que dar atenção para minha mulher. Sim, a mulher é tua. Eu trabalho muito e quando eu chegar em casa eu tenho que dar atenção para os meus filhos. Sim, os filhos são teus, ninguém mandou colocar no mundo não. Eu trabalho muito e tenho que encontrar tempo para se conectar com Deus. Se você diz que é cristão, sim, se não... E como a gente vai fazer isso? Só muita graça e inspiração do Senhor, porque o mundo é cada vez mais caótico e está furtando o nosso tempo com muitas coisas que nos tiram o foco. E que em nome de Jesus, o Senhor venha trazer esse chacoalhão, que nós possamos buscar em Jesus Cristo esse caminho para o desfrute, para a vida em abundância, porque Ele conseguiu viver aqui plenamente, mesmo não tendo onde encostar a sua cabeça. De nada tinha falta, porque Ele era dono de tudo. De nada se angustiava, porque Ele sabia que Ele podia pedir o que fosse ao Pai, até legiões de anjos que fossem enviados ao seu favor. Ele saberia que era só pedir, porque Ele era um com o Pai e o Pai um com Ele. Mesmo sem ter recurso, Ele tinha tesoureiro e o tesoureiro ainda roubava Ele. E Ele não estava nem aí para isso. Porque Ele veio aqui, usufruiu da vida, impactou pessoas, morreu por mim e por você, e reina eternamente, dizendo: é possível vocês viverem nessa terra uma vida que lhe prepara para a vida eterna. Porque se você estiver vivendo conectado comigo e a minha conexão contigo, Jesus falando, não vai mudar nada nessa sua vida, você não vai conseguir viver abundantemente aqui, como é que você vai estar comigo na glória, usufruindo de eternidade em eternidade? E que em nome de Jesus a gente possa ter essa dimensão que em Jesus nós podemos sim desfrutar da vida. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, tenha um momento de oração com o Senhor. Santo Deus, nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos, nós clamamos, Senhor, e reconhecemos o teu senhorio na nossa vida. E se tem alguém aqui nessa noite que está aqui conosco, ou está nos assistindo, ou até que assistirá depois e ainda não entregou a sua vida a Jesus, para que consiga desfrutar da vida em abundância, que em nome de Jesus você faça essa oração comigo, buscando uma conversão genuína, assumindo a sua incapacidade, a sua fraqueza, assumindo que a sua vida não está boa, assumindo que a sua vida está cinzenta e precisa de cor, e muito mais assumindo que é um pecador e que precisa de arrependimento. Se você nunca fez essa oração, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Reconheço, Pai, que tenho vivido uma vida sem cor, sem sabor,
que não tenham desfrutado desse privilégio que é viver por Ti e para Ti, meu Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, eu me reconheço como pecador. Em nome de Jesus. Mas se você já é cristão, já confessou o Senhor como seu Senhor e Salvador, mas se viu chacoalhado por essa mensagem e pede ao Senhor uma mudança de rota. Senhor, eu quero viver essa vida em abundância, eu quero desfrutar dessa vida, não a vida que o mundo está dizendo, com glamour, com glória, com recursos inimagináveis. Se o Senhor nos dê apenas se eu tiver condição de usufruir, porque foi assim que Salomão disse: o Senhor der riqueza e prosperidade e glória, e você usufruir é bênção. Se não, nos mantém, Senhor Deus amado, com coisas e recursos que a gente possa usufruir, que a gente possa viver. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que a prioridade da nossa vida, desse mundo caótico, desgovernado, que nos tira a paz, enche-nos de ansiedade, de dificuldades, de síndromes, de medos, ele possa ser dia após dia quebrado na conexão diária contigo, no teu abraço, no teu afeto, que em nome de Jesus, Pai, a gente possa ter em Ti, Pai, esse contato íntimo de um pai com um filho. Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus amado, pela minha casa, pela minha família. Reconheço, Senhor Deus amado, que tenho negligenciado ou negligenciado o meu casamento, os meus filhos, os meus pais, os meus amigos. E eu te peço, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor me dê condições, Pai, de reprogramar a rota e priorizar o que tem que ser priorizado. Me ajuda, Deus amado, a cuidar de mim também, Senhor, que muitas vezes eu me esforço por todos e a minha vida, o meu corpo está dilacerado. Me ajuda, Deus amado, a ter uma mente boa, sadia, as minhas emoções alinhadas em Ti. Cura, Senhor Deus amado, todas as feridas da alma, todas as mágoas, todas as angústias, Senhor, que a vida nos deixou. Me ajuda, Senhor Deus amado, a cuidar do meu físico também, Senhor, para ter um corpo sadio, para poder viver bem, Pai, nessa terra. Me ajuda, Pai, a fazer a diferença nessa terra, a usufruir, Senhor Deus amado, da vida em abundância. Me ajuda, Pai, a caminhar para o alvo, a ter nessa vida uma preparação para Israel celestial. E me ajuda, Pai, não só viver, mas impactar pessoas a viverem. Porque existem muitas pessoas, como a gente viu naquele filme, Pai, vivendo uma vida cinzenta, sem gosto, sem ânimo, apenas esperando os dias passarem até a morte chegar. E que em nome de Jesus nós possamos, Senhor Deus amado, através da nossa vida, do nosso testemunho, apresentar Cristo, que é a única forma da vida abundante. Em nome de Jesus. Erga as suas mãos como quem recebe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, poderoso, supremo, Criador de todas as coisas, que a graça abundante de Jesus, o Filho, que morreu por mim e por você, e que as consolações do Santo Espírito esteja com você, com a sua família. Uma excelente semana. Vão na paz, em nome de Jesus. Deus abençoe.